Esse exercício pede para a gente ler a pontuação de 200 candidatos de um concurso, com o nome e sexo de cada um. No final, precisamos imprimir a média da pontuação das mulheres e também mostrar só os candidatos que passaram de 70 pontos. Antes de iniciar no código, a gente vai decompor o exercício entre algumas etapas, que serão ler os dados, identificar as mulheres, calcular a média das mulheres e mostrar as notas acima de 70. A gente começa criando um scanner, porque é a partir dele que a gente vai puxar os dados de cada participante. A gente cria uma variável chamada quantidade para representar o quantitativo de candidatos no nosso concurso e criamos 3 arrays, um para os nomes, um para os sexos e um para as notas. E cada array vai ter como tamanho o valor que vai estar dentro da variável quantidade. E já que a gente não quer fazer as mesmas perguntas para o usuário 200 vezes, a gente vai criar o nosso laço de repetição. Aqui a gente vai criar um for que vai rodar a quantidade de vezes, uma vez para cada candidato dentro dele. A gente vai pedir os dados dos candidatos. E reparem que depois de ler a nota com nextFloat, eu chamo um input.nextLine. De novo, isso é porque o nextFloat não consome a quebra de linha sozinho. E se eu não fizer isso, o próximo nextLine do próximo candidato vem vazio. Depois de ler os dados, a gente vai guardar cada um na sua posição correspondente no vetor. E ainda dentro do mesmo laço de repetição, a gente vai verificar se o sexo digitado é igual a F. E se for, a gente vai adicionar mais um no contador de mulheres e também vamos somar a nota daquela mulher no lugar que a gente está guardando a soma de todas as notas das mulheres, que eu esqueci de criar no começo, mas eu vou criar agora. Agora sim, aqui dentro do if a gente vai adicionando mais um ao contador de mulheres e a nota daquela mesma, a nota total das mulheres. Agora a gente já pode seguir para resolver uma das etapas deste exercício. Aí vamos criar um float média, que vai ser a nota total das mulheres dividido pela quantidade de mulheres. E a gente já pode imprimir para ver se está dando tudo certo. A gente vai fazer o primeiro teste com 2 candidatos, para não precisar digitar 200 usuários diferentes. Vamos colocar nome Maria, sexo feminino, nota 80. Outro candidato, Pedro, masculino, nota 70. Como só tem uma mulher e a nota dela era 80, a média é para ficar 80 mesmo. Aqui uma parte do exercício já foi concluída, a gente pode seguir para a próxima. A gente vai criar outro laço de repetição. E esse laço de repetição vai percorrer aqueles vetores que a gente criou, para dessa forma ele identificando quais foram os candidatos que tiveram as suas notas acima de 70 pontos. E dentro do if a gente já vai imprimindo qual foram o nome desses candidatos. Agora a gente já pode testar nosso código. Vamos colocar aqui João, masculino, 71 pontos. Maria, feminino, 69 pontos. Deu aqui a média 69 das mulheres e João com a nota acima de 71. Aqui o nosso código já está finalizado, já está funcional, mas eu peguei esse código e eu botei ele no AI e pedi para dar uma revisada. E alguns pontos que ela me retornou que para a gente dar uma melhora no código é, por exemplo, nesse if que serve para a gente checar se o candidato vai ser feminino ou masculino, a gente usou um ponto equals e o Fzinho minúsculo. E só que se o usuário retornar um F maiúsculo, o código já não vai retornar da maneira correta. Então é interessante, em vez do ponto equals, a gente usar um ponto equals ignore case para evitar que esse erro aconteça. Outro ponto é quando a gente vai imprimir a média das mulheres, que é interessante a gente pegar essa parte e colocar tudo dentro de um if para apenas rodar esse código se a quantidade de mulheres for maior que 0, porque se a gente não fizer isso, acaba que se, por exemplo, a gente roda um código e não tem candidatos femininos, aí já dá um erro, mas aqui a gente cria um else e bota uma mensagenzinha que não existe mulheres. Pronto, o código foi até aqui que eu fiz, dessas melhoradas, e eu acredito que aqui já tá bom já. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, da maneira que a gente usou para resolver esse exercício, ou se não, você pode deixar um comentário aí falando o que achou, se esse vídeo agregou em alguma coisa para seus aprendizados, e a gente poder compartilhando as nossas experiências. Dito isso, até um próximo vídeo.